Bom, senhoras e senhores, bom dia a todos os presentes aqui na sala 2, aqueles que nos assistem ao vivo através do nosso portal. Meu nome é Fábio Bombarda, eu sou médico intensivista e tenho a honra de dar início ao primeiro simpósio médico do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Araçatuba. O primeiro simpósio de medicina intensiva, com o tema Covid-19. Nós vamos dar início à programação, que conta com um pouco mais de 30 palestras, treinamentos, envolvendo toda a equipe multidisciplinar envolvida, né, dentro do contexto do Covid na Santa Casa. E nesta manhã a gente dá início discutindo temas de ética, epidemiologia e estudo da estruturação do Covid dentro do atendimento do nosso hospital. Eu passo a palavra para o Dr. Luiz Cláudio, para fazer algumas considerações, também presidente do simpósio, para que a gente possa dar início logo depois com a doutora Regina Marquezini. Breves palavras, né, na abertura do simpósio, e essas palavras são de agradecimento a todos aqueles que se envolveram na organização desse simpósio. É o primeiro, não é, que a gente espera de uma série bem longa. A gente vai adquirir experiência, a gente vai aprender, e o número de colaboradores, a equipe se empenhou ao máximo, e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom para todos nós. E também aproveitar assim a oportunidade para agradecer a todos aqueles que estão envolvidos nessa batalha que já vai para 2 anos, não é? É uma batalha na verdadeira acepção da palavra batalha, né? Com vítimas, não é? Com mortos, com feridos, com pessoas que saíram, né, definitivamente machucadas de uma forma ou de outra, e a coragem de toda a equipe envolvida. E quando eu falo toda a equipe, não são só aqueles que trabalham lá dentro da enfermaria, porque nós precisamos das pessoas trabalhando dentro da enfermaria, e tão importante quanto os que trabalham fora da enfermaria. Então, nessa hora, nessa guerra, o nosso exército continua, embora com baixas, não é? E eu tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra. Eu vou voltar para o Dr. Fábio, para a gente dar início aos trabalhos, então. Muito obrigado a todos. Bom, vamos dar início com aspectos éticos do paciente com Covid-19, pela doutora Regina Marquezini. Ela é conselheira da Delegacia Regional do CREMESP. Ela está ao vivo, está em São Paulo, e nos honra com a sua participação na abertura deste simpósio. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Meia fria, né? Aqui em São Paulo está muito frio, aí eu imagino que permaneça também, né? Tão frio quanto. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, né, de participar desse primeiro simpósio de medicina intensiva aí da Santa Casa de Araçatuba. Parabenizo os organizadores do evento, né, pela pontualidade, pelo excelente programa, né, e pela excelente escolha aí do tema, né, um tema mais que atual. E pelo que me foi informado, nós contamos aí com a presença de vários profissionais, né, uma equipe multiprofissional. Então, eu, como conselheira do CREMESP, focarei a minha palestra mais, obviamente, né, na ética médica, mas não deixa de atingir todos os demais profissionais aí que estão presos à ética e ao sigilo no atendimento desse paciente, né. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de ética na COVID é o sigilo médico, né? Isso, desde o início da pandemia, né, devido a ser algo novo, todo mundo ficou muito apreensivo naquele início, e todo mundo queria saber quem que estava doente, como que estava a pessoa. Então, nós vimos no início, né, da pandemia, um esquecimento, né, dessa questão do sigilo, que eu acho fundamental nós lembrarmos que continua valendo o código, continua valendo a necessidade da preservação, né, do paciente e do sigilo médico. O médico continua preso a isso. Nós vimos, assim, usando exemplos práticos, né, para vocês, um colega que era médico assistente de uma pessoa que fazia parte ali de grupo de futebol. Então,
esse médico começa, às vezes, a postar no grupo, olha, pessoal, o fulano tá bem, hoje eu fui lá, a saturação dele tá tanto, nós entramos com isso, foi entubado, foi estubado, né? Às vezes posta foto, posta vídeo. Então, é algo que a gente compreende pela nossa natureza humana, né? De querer informar, de querer até tranquilizar os colegas e tudo, mas a gente não pode esquecer que nós temos que seguir um código de ética, né? E que ele preza pelo sigilo do paciente. Então, o que o código diz a respeito disso? O código diz não só no paciente com Covid, mas em todo e qualquer paciente que nós venhamos a atender, como médicos, né? O capítulo 9 do Código de Ética trata exclusivamente do sigilo profissional, e eu trouxe aqui para vocês o artigo 73, né? Que é vedado ao médico revelar o fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, legal ou consentimento por escrito do paciente, né? O que quer dizer isso? É um paciente famoso, por exemplo, presidente dos Estados Unidos ali, ele quer que seja divulgado um boletim médico do estado de saúde dele, então ele tem que formalizar isso, por escrito, olha, eu autorizo vocês, quero que vocês falem na imprensa e tal, a minha situação. Ok, aí sim, né? Agora, fora isso, não. Quais são as situações, né, que a gente às vezes pode pensar, quem desconhece esse artigo, não, aí nessa situação eu posso e devo quebrar um sigilo. Mas muito cuidado, tá? São raríssimas as exceções. Você tem que ficar preso ao sigilo, permanecer preso ao sigilo, mesmo que o fato seja de conhecimento público, é uma pessoa pública, saiu lá na televisão, não importa. O que você está fazendo como médico ali, o que você tomou conhecimento no seu exercício profissional, continua sendo sigiloso. Mesmo que o paciente tenha falecido? Sim, mesmo que o paciente tenha falecido. E se você for chamado para depor como testemunha ali, o juiz pedir que você revele o segredo, mesmo assim, você vai. Se for intimado, você tem que ir, certo? Senão você pode pagar por isso. Mas você deve declarar no momento ali que você está impedido de revelar qualquer segredo em relação ao seu atendimento médico, por conta de estar preso ao sigilo médico, pelo respeito ao Código de Ética. Mesmo, olha só, na investigação de suspeita de crime, seu paciente foi lá e contou para você, olha, eu matei minha esposa. Você não pode falar isso, porque ele falou isso para você num momento ali íntimo em que você estava preso ao sigilo. Então, mesmo nessa situação, tá? Quem dirá nessa situação do Covid, que é de muito menor gravidade, né? O artigo 74 também diz que revelar sigilo profissional relacionado à criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive aos seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar algum prejuízo, né? Então, é vedado também no caso da criança, do adolescente, que a gente revele um segredo, mesmo nesse caso de Covid. Então, isso se aplica a qualquer circunstância. Outro artigo que nós vimos muito ser infringido agora nessa pandemia, é a questão de fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, quaisquer que sejam, em meios de comunicação em geral. Aí, prestem atenção neste ponto, mesmo com a autorização do paciente. Mas meu paciente autorizou divulgar o estado dele, que nós vimos lá no artigo 73, é uma coisa, né, fazer um boletim médico, algo assim, ele pode escrever. Agora, a publicação de imagens, nem com autorização do paciente é permitido no nosso código, né, a gente viu muito isso, publicação de hospitais, paciente tendo alta, mostra o rosto do paciente. Então, pessoal, é bom ficar muito atento a isso, tá? A imagem, o Código de Ética atual não permite, né, a resolução 974, que é a resolução que versa sobre propaganda médica, também veda, tá? Ela está em vias de ser alterada pelo CFM, já deveria ter sido, não foi, por conta dessa pandemia, surgiram várias outras prioridades aí, no meio do caminho, mas no momento é o que está valendo, tá bom? Artigo 76
revelar informações confidenciais obtidas quando o exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Então, aqui, nesse caso, vamos supor que vocês atenderam um paciente, um exemplo prático, um paciente como médico do trabalho, esse paciente tem Covid, você afastou o paciente, mas ele insistiu em ir, né? Então, você está vendo ele lá no meio dos funcionários, tem um risco real dele contaminar essas outras pessoas, então, ele pode levar um prejuízo. Nesse caso, você vai, conversa com o paciente, não resolveu, você pode chamar o dirigente ali para suspender esse funcionário do trabalho. Então, são situações bem, assim, pontuais, que nós estamos autorizados a quebrar o sigilo, e aí vocês devem ter pleno conhecimento disso, porque são situações que acontecem no nosso dia a dia, né, de médicos. O artigo 77 também, nesse caso, de prestar informações à empresa seguradora sobre as circunstâncias da morte do paciente, sobre seus cuidados, né? Além das contidas na declaração de óbito, só pode ser revelado se houver consentimento expresso do paciente antes do óbito ou do representante legal. E aí, essa questão do representante legal, né, que é uma questão também muito polêmica, a gente recebe muitas assim, solicitações de colegas para esclarecimento, né, o paciente morreu, quem que eu considero representante legal dele, né? Então, existem resoluções do CFM, do CREMESP, em que há um consenso que, até mesmo na entrega de prontuário do paciente que foi a óbito, a gente deve respeitar a maior proximidade de parentesco. Então, você vai entregar primeiro para a esposa, na falta da esposa, para os filhos, na falta dos filhos, uma pessoa que tem filho, você vai entregar para o irmão, então você vai ter que seguir essa ordem, né, de maior proximidade, de maior vínculo com o paciente que foi a óbito. Artigo 78, né, vedado ao médico também, acho muito importante a gente frisar, trouxe esse artigo aqui, porque nós estamos falando aí para o público de médicos e profissionais da área da saúde, de uma grande instituição, né, uma instituição que é um hospital-escola também, então é muito importante que os preceptores, né, orientem seus auxiliares, seus alunos, seus residentes, a respeitar o sigilo profissional, né, e zelar por ele. Então, isso é super importante. Se um preceptor, algum médico, deixar de orientar seus alunos, ele também pode responder por infração ao artigo 78. E no caso aqui, que acho que pouco se aplica, né, a instituição aí, que atende sobremaneira o SUS, né, mas vale a gente lembrar. O artigo 79, em que é vedado deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial, da mesma forma. E em relação aos tratamentos médicos, né, para a Covid, que é um tema aí que tomou uma enorme repercussão na mídia, né, por conta da politização que teve, nós não estamos aqui para polemizar, tá? Mas eu quero posicionar vocês em relação ao que os conselhos dizem sobre essa briga enorme aí, tratamento precoce, não tratamento precoce, que droga usar. Então, eu trouxe aqui para vocês o parecer do CFM de abril de 2020, que continua válido, tá? E eu destaquei, ele é um parecer enorme, mas eu destaquei alguns trechos, tá, que eu achei de relevância. No final, a gente se coloca à disposição para esclarecimento de algumas dúvidas. Mas o que o CFM diz, é o que nós sabemos, né, que até o momento não tem nenhuma evidência científica robusta que possibilite a indicação de uma droga para o COVID, né, a gente estava até, ontem assisti uma reportagem interessante que dizia, olha, o Tamiflu, por exemplo, você tem H1N1, você vai usar o Tamiflu, você vai ter certeza de que ele funciona, é uma droga única ali, específica, né, já na COVID, é uma doença que tem mudado a cada dia, né, sua apresentação, tem surgido inúmeras mutações, e hoje uma droga, os trabalhos dizem que funciona, dali a pouco ela diz que não funciona mais, então, realmente, assim, é uma doença que não se consolidou ainda, né, a questão do tratamento,
ela não se consolidou como doença, cada dia ela vem apresentando um quadro diferente, cada dia ela pega uma faixa etária diferente. Então, o que o conselho diz, né? Que nenhum medicamento ainda foi aprovado em ensaios clínicos com desenho cientificamente adequado para a COVID. E, com base nisso, né, aqui na época, que estava muito em voga era a hidroxicloroquina, mas esse entendimento vale para todas as demais drogas, né, que estão sendo utilizadas aí por alguns colegas. E o que eles dizem, né, nesse parecer? O que o CFM diz? Que se você achar que deve, né, usar, o critério sempre é a decisão do médico compartilhada com o paciente. Né? Então, se você, analisando o seu paciente naquele momento, acha que, pelos sintomas, pelas comorbidades, ele pode se beneficiar do uso de alguma dessas medicações, você está autorizado a usar, desde que, está escrito aqui, ó, o paciente é obrigado, o médico é obrigado a relatar ao doente que não existe até o momento nenhum trabalho que comprove o benefício do uso daquela droga para o tratamento da COVID-19, explicar os efeitos colaterais possíveis e obter o consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares, quando for o caso, quando o paciente não puder responder por si, né? Então, fica aqui essa dica, sempre que vocês forem usar alguma medicação, um paciente com COVID, favor obter o consentimento livre e esclarecido desse paciente para evitar que vocês possam ter problemas aí futuros, né? Além disso, bom, aqui está igual. Tá. E aqui o item D desse parecer, né, que é o princípio básico que norteia mesmo a conduta que o CFM e o CREMESP têm adotado, que é baseada na autonomia do médico, na valorização da relação médico-paciente, né, com o objetivo sempre de oferecer ao doente o melhor tratamento disponível no momento, tá? Uma coisa muito importante que nós vimos também nesse período de pandemia, desde o início, foi a questão da pressão que o médico sofreu para iniciar tratamentos, né, os pacotes anti-Covid que algumas prefeituras adotaram, algumas instituições de saúde, né, eu tive muita reclamação de colegas aí da região, inclusive, que algumas prefeituras de cidades menores aí tinham formalizado um kit COVID, então o paciente chegava lá, o médico era obrigado a dispensar esse kit COVID, e isso não pode acontecer, tá, gente? Nenhum médico pode ser pressionado a prescrever nenhum tipo de medicamento, isso está no código há anos, desde que ele foi criado, né, no capítulo 1º, os princípios fundamentais, o artigo 16º, diz que nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Então, o médico tem essa prerrogativa da sua autonomia. Ele só tem a obrigação de colocar o paciente a par, né, da não existência de comprovação científica, dos riscos, e aí juntos decidirão em tratar ou não precocemente essa doença, tá? Então, é importante deixar claro e frisar que, diante da excepcionalidade dessa situação, durante o período declarado de pandemia, o médico não cometerá infração ética se ele estiver utilizando alguma droga que não esteja reconhecida cientificamente ainda, desde que observadas essa questão anterior, que eu volto a frisar, que é o termo de consentimento esclarecido, assinado pelo doente. Tá? E o que a gente gostaria de dizer? Nós vimos também, durante essa pandemia, alguns colegas divulgarem aí que existe comprovação, que se o médico não prescrever, ele vai estar prejudicando o tratamento desse paciente, que esse paciente não pode ir para casa só com uma dipirona, né, e ao mesmo tempo, colegas em redes sociais degladiando, uns agredindo os outros. Então, nós queremos lembrar do seguinte, que há que haver sempre um respeito entre os colegas
e que a gente tem que evitar ao máximo de ficar falando sobre esses assuntos polêmicos de tratamento em redes sociais, né? Nós devemos ter ali aquela relação médico-paciente direta. O paciente procurou, você vai decidir com ele. Agora, você não pode querer obrigar os demais colegas a pensarem como você e tomarem a mesma conduta que você. Então, isso foi uma coisa que, lamentavelmente, nós vimos em todas as cidades, e a nossa também não ficou atrás, né? Lamentamos muito a ocorrência desses fatos, e o Conselho não se posiciona a favor e contra ninguém. O Conselho se posiciona a favor da ética, nós devemos seguir uma ética, e o médico tem a liberdade de tratar o seu paciente como quiser, mas não querer obrigar que os demais o façam, né, e nem desmerecer os que não o fazem, publicamente, principalmente. E aqui, pegando o gancho desse mesmo assunto, né, eu quero lembrar vocês do artigo 113, também do nosso Código de Ética, em que é vedado ao médico divulgar fora do meio científico, ou seja, fora de simpósios, congressos, né, revistas científicas, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja reconhecido cientificamente por órgão competente. Tá? Que é esse caso que eu falei para vocês. Vários saíram dizendo, batendo no peito, funciona, tem que usar isso, quem não usar está cometendo um crime, está prejudicando a saúde do paciente, então não pode, né, gente? Se a gente não tem ainda um consenso entre os cientistas, a gente não deve levar isso para os leigos aí de forma pública, que isso vai causar muitos transtornos para a sociedade em geral, tá? E aí a gente viu também algumas, né, vocês devem ter recebido por WhatsApp alguns desses videozinhos que eu vou passar para vocês como exemplo, tá? Isso não é material do CREMESP, todo material do CREMESP é sigiloso, são materiais que eu recebi como pessoa física por WhatsApp, mas que a gente viu exatamente isso que eu falei para vocês, né, do artigo 113, que foi a divulgação de tratamentos que não tem... ficar imune do corona. A exposição de pacientes, né, promessa... ficar imune do corona. Uma coisinha, ontem eu postei eu tomando coronino. O coronino, ele é um homeopático, que é um bioterápico, tá? O que é um bioterápico? A homeopatia acredita que semelhante cura semelhante. Então, o coronino, ele é feito de secreções de pessoas que tiverem COVID-19, tá? Mas é numa potência muito baixa, que é a 200 CH, tá? Então, assim, é muito, 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 muito baixa mesmo. E aí eu tomo 20 gotas por semana para auxiliar na imunidade e tudo mais. E gosto de usar muito nos meus pacientes como auxiliar no tratamento de Covid e para auxiliar também a recuperação dos sintomas no pós-Covid, que é aquela fadiga, insônia e tudo mais. Acho muito benéfico. Uma coisinha, ontem eu postei eu tomando coro. Então, infelizmente, nós vimos, né, muita gente querendo se aproveitar da situação, do desespero da população para inventar tratamentos aí que não tem nenhuma evidência científica que funcionem para angariar mesmo dinheiro, né? Infelizmente, é isso que aconteceu. E eu quero frisar para vocês, né, que sempre, mesmo em pandemia, a gente deve deixar de lado brigas políticas, aí, discussões aí partidárias e focar sempre no nosso paciente, né, que deve ser o alvo de toda a atenção do médico, é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e melhor da sua capacidade profissional. É isso que eu queria dizer para vocês, né, um assunto muito amplo, eu tentei focar no que realmente a gente viu mais na prática e durante essa pandemia, e espero que tenha sido produtiva essa aula, e me coloco agora nesses minutos restantes à disposição de vocês para esclarecimento aí de dúvidas que houverem. Doutora Regina, muito obrigado pela sua palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é uma das situações de conflitos que a gente enfrenta, é a comunicação com os familiares, considerando que os pacientes ficam em isolamento para tratamento, né, e perdem o contato com os familiares, e esse contato deve ser feito através do médico ou elementos da equipe, né? Então, qual que é a orientação do CRM a respeito deste contato, assim? O que nós podemos e o que nós não podemos fazer?
Doutor Luiz Cláudio, eu vou repetir aqui a sua pergunta, que o som sai um pouquinho mais abafado, para ver se eu entendi direito. O doutor pergunta como deve ser feita a comunicação entre o médico e os familiares do paciente com Covid? Exato. É isso? Tá. Então, doutor, nesse caso, não existe, assim, nenhuma diferença. O conselho encara a comunicação entre o médico e os familiares do paciente com Covid da mesma forma que qualquer outra doença, né? Esse paciente, a alimentação que a gente tem no momento, assim, seria em relação às visitas, né, que estão proibidas por conta aí dessa pandemia. Então, essa comunicação pessoal talvez fique mais comprometida, mas ela deve acontecer por telefone, né, por outros meios, por e-mail, sempre preservando a questão do sigilo em relação a pessoas desconhecidas. Mas com os familiares, o médico deve prestar sobremaneira, se esse paciente estiver entubado, inconsciente, deve sim prestar as informações aos familiares, da mesma forma que em qualquer outro caso. Não sei se respondi a tua pergunta ou se era algo mais específico, doutor. Sim, muito obrigado. Doutora Regina, doutor Júlio, sobre o contato com os familiares através de telefone ou até mesmo através de WhatsApp, mensagens para poder passar boletim, isso é válido? Podemos fazer? Sim, assim, o ideal é que seja feito por telefone, a comunicação, no impedimento de que seja feito pessoalmente, né, caso não haja como atender esse familiar, explicar pessoalmente, isso pode ser feito por telefone, sim, desde que tenha certeza de que é o familiar direto ali, o responsável pelo paciente, no caso, né, caso ele está entubado, inconsciente ali. Agora, caso o paciente esteja consciente, na enfermaria, tudo, você vai comunicá-lo e ele mesmo pode fazer essa comunicação com os familiares. Agora, caso algum familiar queira saber do médico diretamente, essa situação não há nenhum impedimento, desde que autorizado pelo paciente, no caso dele estar consciente, né? Então, ele vai falar, doutor, minha esposa quer falar com o senhor, tudo, passa para a minha situação. Então, se ele autorizar isso, quando ele estiver consciente, não há problema nenhum de se comunicar, desde que não seja em meio de comunicação de massa. O que a gente não pode é divulgar por aí, né, em meio de comunicação de massa, redes sociais, WhatsApp de grupos, mas com os familiares, desde que autorizado pelo paciente quando ele é consciente, sem problema. No caso dele estar inconsciente, do responsável por ele, deve haver sim essa comunicação, sem problema nenhum, sem que isso represente quebra de sigilo. Doutora Regina, Oi? muito obrigado pela sua palestra, viu? Foi muito esclarecedor. Eu acho que é um momento que a gente vive e que essas palavras vêm trazer uma certa ordem no nosso trabalho, né? Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a sua participação, né? E dizer que eu acho que abrir o simpósio com as palavras que são tão importantes aí do conselho que nos representa é muito honroso para a gente, muito importante. Muito obrigada, viu? Eu lamento não ter podido participar pessoalmente, tá? Mas foi excelente, eu agradeço pela organização, tá? Houve um suporte aí excelente da TI, tudo funcionou bem, espero ter esclarecido e me coloco à disposição para quando for necessário, ok? Muito obrigada, um bom evento para vocês.